Bem, amigos, estamos aqui nós de volta no curso de estudos sobre a deficiência, tecnologia assistiva e sociedade. Essa é uma aula extra. A primeira parte já foi dada, a gente falou um pouquinho sobre o filme do Chris Brown, Meu Pé Esquerdo, e outras coisas, e agora estamos indo em direção a esse nosso conteúdo. Tá? Estamos eu e Lena, dando aula em conjunto. Ela está sendo minha coadjuvante, ou sendo coadjuvante dela, não sei exatamente o que, mas estamos nós aqui na nossa casa. Esse aqui é o quarto da Lena, depois eu mostro com detalhes como é que é o quarto. Ai, meu Deus. Não posso mostrar? Não. Pode. Tá. Bom, então vamos lá. A gente vai falar sobre essas questões de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência motora. Vamos lá. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre deficiência física, com algumas informações gerais, e depois nós vamos falar sobre a questão da tecnologia. Lena, você me contou uma vez esse caso aqui, eu vou ler para o pessoal. Minha mãe sai para o trabalho cedo e volta de tardinha, eu fico na cama. Isso é mais ou menos comum, né? Para a pessoa pobre com uma deficiência motora gravíssima. Eu preciso sempre de alguém, mas nem sempre se lembram de mim. Todos têm sempre tanta coisa a fazer. Às vezes eu sinto muita sede e se uma mosca pousa no meu nariz eu fico desesperada. Por que isso, Lena? Por você não poder fazer nada, né? Você não mexe o braço, não mexe a mão, nada. E aí é muito angustiante. Pois é, como eu queria estudar, trabalhar, conviver com outras pessoas. Mas meu mundo é aqui convivendo com as minhas escaras nessa cama em frente à TV. Que é muito comum isso, né, Lena? A pessoa com deficiência motora, pobre, sem recurso nenhum. O que lhe resta é isso, ficar num lugar, num canto e vendo televisão, se tiver televisão. Esse é um depoimento de uma menina com 16 anos, que é tetraplégica há 5 anos. E aí ela há muito pouco tempo ainda, né? Tá. Não se resolveu ainda. Demora tempo, né? Para a pessoa se resolver. Pessoalmente dependendo da classe social. Porque tudo é contra. Você sempre tem que suplantar barreiras a vida toda. A coisa não é colocada, a sociedade está pronta para te receber, na escola, no trabalho, na faculdade, enfim. Nada está pronto, então tudo praticamente depende de você, de entrar e dizer o que quer, e como é que vai fazer, E isso aí, para a cabeça de uma pessoa que acabou de ficar tetraplégica, eu acho que é muito forte, difícil, muito difícil. Então ela fala assim, eu sei que poderia ser diferente, eu vi na televisão uma mulher numa cadeira de rodas, que provavelmente era você. Será que era você, Lena? Você. Sei. Numa cadeira de rodas que andava sozinha. Deve ser assim porque passou no Jornal Nacional uma vez, quando a gente fez o Matrix, né? E nesse dia eu chorei muito. Então, a menina tem escaras. Escaras é uma coisa complicada, né? E é comum a nós que a gente fica muito tempo na mesma posição e se não tiver uma outra pessoa ajudando a mudar de posição, a sentar de um jeito, de outro, virar na cadeira, na cama, se não acontecer isso para mudar de decúbito, você com certeza vai ter escaras, porque aquela área fica uma circulação muito baixa, muito pequena. E provavelmente se a menina é pobre, ela não tem um colchão adequado, né? Porque hoje tem colchões que são... Colchões e almofadas, são todas adaptadas para que você permaneça ali naquela mesma posição durante várias horas. Mas é caro, né? Muito caro. Muito caro. Muito caro. A melhor almofada que tem, se eu me adapto com essa, custa R$1.800. Pois é, R$1.800 são 2 salários mínimos. É muito dinheiro. Para ficar numa cadeira. E na cama, né? Imagina um colchão especial. Exato. Para a pessoa. É muito difícil mesmo. Tá. Pessoa que tem a classe social mais baixa, nossa, nem sei. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre uma questão mais teórica, a questão de plegias e paresias. Lena, você é médica, né? Então, esse conceito de plegia, eu não sei se está correto. Eu poderia dizer que plegia é quando ocorre realmente uma paralisia. É a ausência do movimento, né? Para de mobilizar aquele membro. E paresia seria uma situação... Mais parcial. Fala em termos de sensibilidade,
e aí a pessoa tem dificuldade de utilizar aquele membro. Por exemplo, eu estava lendo sobre essas questões, então um dos textos que eu li diz que as pessoas se referem muitas vezes como a pessoa é tetraplégica, na verdade ela é tetraparética, né, porque ela tem algum movimento, né? Então, mas de qualquer maneira, é uma questão mais teórica, né, só para a gente ter essa questão Conceitual, né? conceitual, né? Paresia ou plegia, né? Bom, deficiências motoras podem ser permanentes ou podem ser temporárias. Porque a pessoa, na verdade, pode ter uma situação e aquilo ali... Dá um Ser exemplo. revertido. O maior exemplo é quando você tem um acidente, por exemplo. Eu tive um sobrinho que ele teve isso agora. Ele é surfista e foi numa onda muito grande, ele caiu e ele flexionou muito o pescoço, por demais. E simplesmente ele ficou tetraplégico nessa hora, uma coisa muito aguda. Por quê? Porque aí as vértebras mexeram na medula e a medula ficou toda demasiada. E nessa região... O que é demasiada? Ela fica inchada, né? Entra ali. Edemaciada? Edemaciada. De edema, né? Edema. E aí ele perdeu os movimentos, perdeu tudo, como se fosse tetraplégico. Mas aí isso aí é muito circunstancial, muito momentâneo. Ele foi para o hospital e aí no dia seguinte já começou a reverter o quadro e hoje ficou em 2 ou 3 dias já voltaram os movimentos dele. Isso é temporário. Mas graças a Deus se for temporário, né? Porque não teve nenhuma lesão mais complicada, né? Isso aí é uma coisa mais simples. Mas pode acontecer isso, é revertido, quase totalmente reversível. Eu acho que a medicina hoje está evoluindo muito, né? E por conta dessa evolução, muitas coisas que eram, digamos, não tinha jeito, a pessoa ia ficar com aquela situação. Deixa eu tirar só esse cabelinho aqui, que está me dando um nervoso, né? A situação é diferente hoje, né? Muito mais possibilidade da pessoa ganhar movimento, né? Da pessoa recuperar-se, ou parcialmente ou completamente, né? Medicação, né? Muita coisa fazendo, muita pesquisa e tudo, agora tem um serviço fazendo isso, e para ver que o quadro pode reverter muito mais do que antigamente. Até os próprios métodos diagnósticos, você é radiologista, né? Você tem observado, né, nos exames radiológicos algum tipo de melhoria nisso, Helena? Não, sim, comparativamente, né, a gente acompanha muito o estudo de lesões tumorais que são ressecadas e o paciente vai regride e fica bem, quer dizer, com algumas restrições às vezes, mas a medicina evolui muito, graças a Deus. Então, mas de qualquer maneira tem tipos de deficiência motora que a gente poderia dizer que são progressivas, progressivas acontece também, né? Que a pessoa tem determinadas situações em que ela começa com um leve falta de movimento e que vai evoluir. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso adiante, né? E pode ser o seguinte, a pessoa tem às vezes e deixa de ter e depois volta a ter, né? Bom, é muito variada a quantidade de possibilidades que a gente tem com relação a deficiências motoras, né? E é difícil você dar uma aula sobre isso, dada a variedade, a quantidade de possibilidades que esse assunto traz. Mas vamos lá. Do ponto de vista, digamos assim, mais comum, a gente se refere às deficiências motoras com os termos para, tetra, mono e hemi, que são prefixos gregos, né? Paraplégico significa uma pessoa que tem uma paralisia dos membros inferiores, quer dizer, da cintura para baixo. Tetraplégico, quando ocorre uma paralisia dos membros superiores e inferiores, quer dizer, a parte das pernas e braços também, né? Normalmente, não necessariamente a cabeça, né? Tetraplegia são membros, relaciona-se a membros. Monoplegia, quando a pessoa tem um membro, por exemplo, só um braço ou só uma perna que não se movimenta, e hemiplegia quando é um lado do corpo, né? Agora estamos falando sobre por que ocorrem essas situações de deficiência física. Você tem visto, né, muitas situações. Hoje, você me diria o que faz
Mas do ponto de vista mecânico, vamos pensar em acidente. O que tem acontecido, que você tem observado um número grande de situações? Mergulho, talvez, né? Aqui no Rio de Janeiro. Acidentes, né? Acidentes é maior. Acidente de carro. Acidente de carro, principalmente. Mergulho eu acho que é menos. Mas a maioria é traumático. Traumático. A pessoa deixou de usar o cinto de segurança. É importante usar o cinto de segurança. Claro. Mas a maioria de acidentes que trazem ou a morte ou sequelas eternas são traumáticos. Me diz uma coisa, essa coisa de cinto de segurança, isso é verdade, né? É verdade. Ele pede que você seja jogado lá pra frente e bata, ou então faça aquelas Vindo para trás, né? A pessoa vai para frente e quando volta com uma violência muito grande e a coluna é danificada no rebote. No rebote, exato. Cisalhamento que a gente chama. E aí a medula é transfixada, né? Parcial totalmente. Pois é. Então, agora, existem muitas outras situações que podem causar, por exemplo, arma de fogo. Lógico. A pessoa levar um tiro. Bom, AVC. Você, graças a Deus, estou te vendo aqui inteirona, né? Estou te vendo assim super bem, mas ninguém sabe, ou pouca gente sabe que você teve um AVC há poucos anos atrás. Foi. E aí você dizia para mim assim, eu fiquei paraplégica, sendo tetraplégica. É uma piada. Você me contava essa piada assim. Fiquei um pouquinho pior. Não é que regrediu essa parte. É que como ela já era tetraplégica, ela é só piada do humor negro, né? Mas eu e Lela levamos essa vida assim, contando caso, levando com leveza. Tem que levar com leveza, porque tudo aquilo que acontece com a pessoa com deficiência não é simples, né, Lela? Não, nada é simples. Então a leveza é uma forma de você viver encarando as dificuldades com tranquilidade e aí com um sorriso no rosto levando as coisas para frente, né, Lela? Exato. Bom, mas e aí você teve esse AVC e esse AVC provou? Foi de um dia para o outro, eu acordei com estrábica e uma paralisia facial. Porque aí que a gente percebeu realmente que a coisa estava meio complicada, porque se só fosse afetar o membro, seria mais difícil, né? Eu corri, fui para o hospital, fiz exames e, enfim, fiquei 5 dias na UTI, mas deu tudo certo. Recuperou-se, né? Ela teve um problema seríssimo na vista, né? Uma vista. Nós temos quatro músculos que provocam a movimentação do olho, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Um desses músculos ele foi afetado. Na verdade, o controle desse músculo, né? Exatamente. Do cérebro. E tive uma lesão em tronco cerebral, que é a emergência desses nervos, né? E afetou exatamente o par que inerva a musculatura medial da órbita, né? E aí o meu olho ficou tendendo a ficar para dentro. Não, senhora, para fora. Para fora. Enfim, Eu que estava te olhando. Enfim. Mas ela foi uma excelente oftalmologista. Excelente, uma das maiores do Rio de Janeiro. Que por ela ser médica não cobrou nada. Não cobrou nada. Mas se a pessoa tivesse que pagar aquele tratamento, meu Deus do céu, seria um escândalo. Seria um escândalo, né? Mas isso fez com que ela hoje pudesse ter sido totalmente curada, né? Não deixou uma sequela, ou quase nada. Não. Do olho não. Talvez um pequeno detalhe no movimento do braço, um detalhezinho. Eu não percebo mais nada. Isso, eu também não. Ainda bem. Bom, continua a mulher linda que eu sempre, né? Mas vamos lá. E doenças degenerativas são outra causa, né, Helena? É uma das mais tristes, né? Porque a pessoa, cada dia que passa, ela piora um pouco. Ela sabe que vai dormir e não sabe como vai acordar, né? Ela vai perdendo os movimentos, perdendo a sensibilidade nem tanto, mas os movimentos a cada dia que passa. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre lesões medulares, né? Aqui nós temos uma figura que mostra
a anatomia da coluna vertebral. Você é especialista nisso, né? Como radiologista, você vê isso aí todos os dias. Você podia explicar um pouquinho para a gente essa questão de... o pessoal fala C5, L5, né? Quando faz as radiografias, tomografias. Isso. A coluna é dividida em partes, né? Tem 3 partes, que seria a parte superior, cervical. Cervical, dorsal e lombar. Dorsal ou torácica, né? A gente está falando. E ali embaixo tem a região sacrococcígea, que é lá embaixo mesmo. Então, quando a pessoa sofre uma lesão, quer dizer, um choque, uma coisa mecânica ou um problema químico, né? Você ficou tetraplégico devido a um problema químico, né? Não vamos contar esse caso agora não, pra gente não... Tá bom. Tá? Tá bom, não misturar a guerra, vai. Não, até porque as pessoas podem ir na internet ler sua biografia e ver o que aconteceu com você. Também. Mas aqui vamos nos fixar com a questão da coluna, né? A coluna, como é que ela funciona, né? Aqui em cima, por exemplo, tem uma bolinha aqui no meio, né? Tem uma bolinha aqui que fala sobre essas regiões aqui. Fala um pouquinho sobre essas situações aí. Não, aí está mostrando pra gente, é o que você quer que eu fale sobre esse slide aí, né? É, claro. Então, é a anatomia, né? A coluna cervical é dividida em 7 vértebras. E geralmente quando a gente direciona ou localiza, a gente fala C6, C7, C1. C1 é em cima, né? Cervical, C de cervical. Então, por exemplo, né? C1 seria essa vértebra superior aqui, né? C7 seria essa aqui. C1 a C7. Aqui seria L1 até L... Não, aí vai T1. T1 ou D1, muito mais D de dorsal, ou T de torácica. Então são 12 vértebras. De T1 até 12? Exato, T1 até 12. As lombares são de L1 a L5, tá? São 5 vértebras. E o sacro são 5 vértebras. O cóccix são 3 ou 4, 4 vértebras lá embaixo. Mas é a região sacro-coccígea, que fica no nível da pelve. Bom, e aqui, como é que funciona? Tem aqui estou vendo uma área interna aqui. Fala um pouquinho sobre essa questão. Né? O que é a medula final? A medula é onde transmite, onde vem a emergência dos nervos que vem lá do crânio, que vão emergir através dos espaços intervertebrais. Ali os nervos que vão inervar a nossa musculatura, os braços, as pernas, né? Então ela sai dali. Os nervos saem dessa medula. É toda uma substância branca e que contém mielina, essa parte toda. Então, e que transmite a mobilização, transmite a sensibilidade. Então, através dessa setinha que está mostrando, o fluxo de energia, vamos dizer assim, de comandos... O comando vem do cérebro e é transmitido através dessa medula. Tá. Essa região aqui, Helena, assim, essa base do cérebro, ela recebe o nome especial, né? Aqui que é o... Não, ali na base do cérebro você tem a transição, né? Tem o cerebelo, o tronco cerebral, que é a parte importantíssima. Mas essa aqui logo seria o cerebelo, né? Sim, aí é o cerebelo. Em cima está a operação do crânio, que deve ser o lobo temporal. E no meio a medula espinhal se continua com o tronco cerebral. Então o tronco cerebral dá início. Se a pessoa levar uma lesão, um tiro, por exemplo, no tronco cerebral, a coisa é muito severa. Fatal, é muito difícil. Destrói praticamente todas as possibilidades de controle de todo o organismo. É muito difícil, muito difícil. Tá. Bom, mas então a pessoa vai... E aquilo ali vai até lá embaixo, a medula vai até o nível de L2, por aí. Tá. O que são esses discos? A gente vai falar de hérnia de disco. O que é hérnia de disco? O disco é como se fosse uma cartilagem que amortece, né? Nós temos isso em várias situações do corpo, como no joelho, no ombro, nas articulações coxo-femorais. É para amortecer. Então ali impede que você, por exemplo, artrose. Artrose é quando esse disco afila, degenera, e aí um osso bate com o outro. Agora, se por exemplo essas almofadinhas, vamos dizer assim, né? Saem do lugar, aí é uma dor danada. Mas pode provocar também uma plegia. Pode. Ela vai, se ela for bem para trás, ela vai comprimir a medula. E aí pode dar vários sintomas, né? Quanto mais alta é a lesão, maior o comprometimento. Por exemplo, se você tiver uma lesão superior, o que acontece, Lenira? Se tiver uma lesão superior lá em cima na medula, você pode afetar, vai parar de quê? De transmitir os impulsos, né? Então dali para baixo, tudo vai parar ou vai perder a sensibilidade.
Então é muito grave. E já na dorsal, dependendo da altura, você também vai alterar, vai ter alterações nos membros superiores, mas principalmente nos membros inferiores, dependendo sempre da altura que for. Mas na cervical, com certeza, se impedir a comunicação aí, os estímulos, né? Aí vai parar os membros inferiores e superiores. Bom, você teve uma lesão cervical, tá? Certo. Mas eu estou vendo que você mexe os braços, tá certo? Então as pessoas... Os braços com restrição, né? Também, né? É. Com restrição. E as mãos, não. Os dedos, não. Mas Não tem controle o fato da pessoa ter uma lesão, quanto mais para cima, pior é. Exatamente. Por exemplo, se a pessoa tem uma lesão lá digamos, no nível C1, aí eu diria que ela está fadada quase a usar um aparelho de respiração. Não levanta braço, não faz nada. C1, C2, por aí. Bom, então, quanto mais alta for a lesão, pode haver até necessidade de aparelhos para respirar. Exatamente. Agora, essas lesões, elas causam outros problemas, tá? Espasticidade, tá? Espasticidade seria um movimento mais ou menos assim, ó. A pessoa São reflexos incontroláveis. Né? Isso. Tem estímulos assim que você não controla. Outra possibilidade são movimentos involuntários de pequena amplitude, tá? Por exemplo, a pessoa fazer assim. Certo. Tá? Pequeno são movimento. Movimentos incontroláveis, né? Que a gente não tem comando. Isso. Pode causar incontinência ou retenção urinária, quer dizer, a pessoa não consegue fazer xixi. Tá? E aí vai precisar de remover mecanicamente, ou seja, enfiar um caninho, né? Normalmente um caninho estéril, né? Tem que ser estéril, né, Helena? Tem, senão é muito ficção. E isso insere na bexiga através da uretra e aí remove a urina. E quase sempre usar algum tipo de absorvente ou fralda para evitar... Por quê? Porque a gente não tem controle, a gente não percebe quando a bexiga está cheia. Não, né? Nem tampouco do intestino. Com o passar do tempo, a gente vai começar a fazer isso. Mas normalmente não. A gente não consegue. A bexiga está cheia e como normalmente as pessoas que não têm esse problema fazem. E no banheiro e abrir a uretra extensivamente, né? E urinar. Não consegue fazer isso. Então o que acontece? Vai retendo urina. Então tem que haver um meio de que essa urina seja expelida. E a única forma é colocar a sonda. E isso acontece com todos os tipos de situação, de tetraplegia, monoplegia, né? Dependendo da lesão, né? Mas a maioria dos tetraplégicos, paraplégicos são assim. Não consegue controlar a gente. Tem que ter realmente uma remoção mecânica. Isso causa muitos transtornos de ordem humana, né? Você, por exemplo, se você precisar fazer esse tipo de procedimento, tem que ter uma segunda pessoa, né? Claro. Mas uma pessoa paraplégica que tem... Ela pode se passar... O pessoal fala passar a sonda, né? Passar a sonda. E a pessoa... E uma das coisas muito complicadas com relação a isso é a exposição, né? Você se expõe como pessoa, né? Você ter uma pessoa que invada teu corpo, né? Você tem que tirar suas calças, por exemplo, é altamente constrangedor. Isso é duro, não é, Lívia? Antônio, é menos duro do que todo o quadro, né? Isso faz parte. Eu acho que isso aí é uma coisa que você perde muito, muito rapidamente, essa sensação de... Está sendo invadida. Você precisa disso, você precisa que alguém elimine o alívio dado por esse procedimento vale muito a pena. Uma pessoa psicamente normal vai achar, de repente, acha que isso é como você está achando que pode ter sido um transtorno muito grande para a gente. Mas não, você tem que ficar no hospital, então tem que ser submetido a tudo isso sempre. E se não fizer, você vai passar mal, a pressão sobe, começa uma sensação de desconforto muito grande. Eu acho que essa questão é muito simples. Você precisa. Você precisa, coisa, e aí não tem jeito, e abstrai, e pronto. A questão da vergonha, ela passa a ser uma questão menos importante. É bem secundária. É bem secundária. Bom, sensibilidade reduzida. Todo mundo acha que a pessoa que tem uma deficiência motora, é tetraplégica,
não sente nada. Você me contou um caso uma vez de alguém que despejou alguma coisa quente na sua perna para saber se você sentia, não é? Saber. Isso é uma- É porque assim, a gente vai adquirindo, logo quando acontece, realmente você perde toda a sensação. Você não sabe se está mexendo no teu braço, se está mexendo no teu pé, na perna, você perde tudo. Mas isso aí vai ser, porque a bainha de mielina, que é a bainha que recobre os nervos, e por onde passam os estímulos, ela vai sendo refeita. Se eu vivesse, eu acho que 200 anos, eu ficaria boa normalmente. Quem sabe você não vive? É um Pelo tempo menos muito longo, 160, eu não acredito. 170 anos, né? Tá pensando? Mas aí essa Você que sensibilidade aguentaria vai você voltando. 160 anos? Eu acho que você ficaria. Não, nossa senhora. Por exemplo, ontem foi uma coisa, você passou um gel na minha mão, e geralmente é gelado, e eu senti a sensação gelada, eu nunca tinha sentido. Olha, já fazem É. 30 e tantos anos que você é tetraplégica Desde, e é a primeira desde vez que você sente o geladinho do gel. 76, Então, é porque a sensação Recuperação, vai recuperação. voltando. Eu hoje sinto meu corpo inteiro, de uma forma totalmente diferente, lógico. Mas eu sei, se estão pegando no meu dedo do pé, se estão fazendo alguma coisa, sinto machucado já, ser meio dolorido, coisas que eu não sentia antigamente. Isso tudo vai adquirindo. Alguma pessoa um dia me falou sobre a questão de sensibilidade. Ah, será que a pessoa com deficiência motora, ela consegue ter prazer sexual? Consegue, né? Claro. Porque, estranhamente, é uma área que... É uma região que a sensibilidade volta muito rapidamente também. Para mim, eu acho que chegou muito rápido. E as sensações, como você vai ser estimulado, tudo muda, claro, né? Aí você vai referindo isso e vai se adaptando a essa situação. Então, orgasmo, tudo isso a gente consegue ter de uma forma diferente, tudo, mas a gente participa também da vida sexual. Por isso que é um estigma muito grande todo mundo dizer que casar com um cara tetraplégico, paraplégico, ou uma mulher assim, essa parte aí estaria zerada, não. No caso de impotência, é uma coisa que acontece mais com quem é paraplégico. Por incrível que pareça, se a pessoa tem uma tetraplegia, a pessoa tem menos impotência em geral do que quem só tem, por exemplo, metade do corpo comprometido. Eu tenho amigos tetraplégicos que têm filhos, normalmente, já passa, e nada impede. Mas no caso da impotência, hoje, o uso de alguns medicamentos, como Viagra e coisas semelhantes, conseguem dar conta, né? Um colega meu me contou, né, uma pessoa tetraplégica me contou, que consegue ter uma ereção, né, mas ela não consegue manter essa ereção por muito tempo. Então, tomando Viagra, a situação dessa pessoa se resolve totalmente. O que é uma coisa muito interessante, né? Porque a gente sempre imagina assim, a pessoa tem uma deficiência motora gravíssima, não vai conseguir se relacionar sexualmente, não vai conseguir ter filho. Não é verdade. Vai sim. No caso das pessoas com tetraplegia ou paraplegia, o que pode acontecer é uma dificuldade da ejaculação. Mas isso também tem solução, porque existem medicamentos que provocam mecanicamente a ejaculação. Então a pessoa consegue ter filho, certo? Então é interessante a gente pensar nisso, né, para saber exatamente que a parte sexual da pessoa com deficiência motora, ela não necessariamente é muito complicada, mas tem que ter o uso de dispositivos, de medicamentos que vão normalizar ou minorar as dificuldades. Bom, agora na sequência nós vamos falar um pouquinho sobre AVC. Não, ainda não. Agora nós vamos dar uma parada, tomar um chá e depois voltamos.